Oi, leitoras, tudo bem? Eu sou a Rafaela Polo. Talvez vocês me conheçam pela coluna do site Clube do Livro Cosmo, que é onde toda sexta-feira eu falo sobre um livro diferente e indico para vocês uma leitura legal para o final de semana. Hoje eu tô aqui com a Su Hacker, que é autora de muitos livros de sucesso, inclusive Consequências, que vocês já podem ter visto na coluna. Ela escreve livros eróticos, eles já chegaram ao primeiro lugar na Amazon, estão entre a lista dos mais vendidos do país e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui com ela. Oi, Su! Olá, boa tarde! Tá nervosa, gente? Não, mas a gente vai relaxando, né, Rafa? A gente vai. Su, conta pra mim um pouquinho, como começou essa ideia de você ser autora erótica? O que você fazia antes? Você sempre quis ser escritora? Como foi? Então, na verdade, assim, eu sempre gostei de ler e alguns anos atrás eu conheci uma plataforma que chama Wattpad e lá eu conheci algumas autoras nacionais e comecei a acompanhar e aí eu queria escrever e tinha uma amiga que a gente sempre conversava sobre histórias e aí eu mandava algumas histórias pra ela, daí falava, mais ou menos, sabe, aquele negócio. E aí um dia ela contando uma história dela, e nós começamos a escrever juntas o Lado Bom de Ser Traída lá no Wattpad. E aí, explica o que é o Wattpad para as pessoas. O Wattpad é um site canadense que todo autor pode estar postando lá, tem várias classificações, tem romance, tem romance adulto, tem ficção. É pra quem quer se autopublicar. Se autopublicar. Ter uma editora. Ele é um site gratuito, você posta lá, os leitores lêem gratuitamente. E aí, esse lance de postar o capítulo 2 vezes por semana, acabou assim, como se era muito legal. O começo foi assim, foi acontecendo. E aí hoje tô aqui com um livro com a editora, com a HarperCollins. E como foi o convite para sair de uma autopublicação e ir para uma editora grande? Como aconteceu esse processo? Então, não foi fácil, né? Assim, quando eu tive o primeiro contato com a editora, com a minha editora, ela se interessou pelo livro, que é um outro livro, que é o terceiro livro da série, que é o Sr. G. Ela leu o Sr. G e se interessou pelo livro. Quantos livros tem? Gente, quem tá filmando, mediando aqui é a Bárbara. Quantos livros tem na série, gente? Então, serão 12 livros, 12 títulos, né? A série chama Mosaico, né? A série chama Mosaico. O primeiro livro da série que chama Prelúdio do Cinismo, que é um prequel que antecede O Lado Bom de Ser Traída. Nele eu conto a história, como foi a traição do Caio com a Bárbara, até chegar ao Lado Bom de Ser Traída e o desenrolar da história. Quais são os nomes dos personagens? Do prequel a Bárbara e o Caio. Sou eu, a Bárbara. Eu tenho um livro com a Bárbara e com a Rafaela, gente. Então, aí depois a história começa, o caso que conta O Lado Bom de Ser Traída. O Lado Bom de Ser Traída, ele é um livro que não fala somente de uma traição inicial, sobre uma traição conjugal. Ele fala sobre traição de amizade, de sociedade, as nossas traições de um dia tá pensando uma coisa. Aqui, né? E esse tu lançou primeiro totalmente na plataforma autopublicada. E depois na Amazon eu publiquei ele, independente, ele ficou bastante tempo entre os mais vendidos. Eu já fui de uma outra editora, né? E aí, né, com o passar do tempo, passei a ser independente. Isso foi seu primeiro grande livro? O Lado Bom de Ser Traída foi meu primeiro grande livro. E eu sei que você não chama Su. Por que você escolheu escrever como pseudônimo? Então, na verdade, assim... Tinha medo de sofrer preconceito por causa da história que você eu queria a independência desvincular, na verdade, né? E aí, essa minha amiga, que começou comigo, nós pensamos num nome, quer dizer, ela pensou no nome, ela indicou que era uma personagem, e Su e Hacker, então eram duas cabeças inicialmente, só que uma parte do livro não deu certo, ela tinha outros ideais, estava fazendo pós-graduação, então assim, ela acabou que dividindo e assim, continuei escrevendo, mas surgiu daí. E de onde vem sua inspiração para cenas quentes que você coloca no livro? Então, assim, muito da minha cabeça, do que eu penso, do que eu fantasio, tudo eu fantasio. Mas assim, eu
vejo de tudo. Eu assisto filmes eróticos, eu leio contos eróticos, aqueles bem... eu leio tudo. E, assim, assisto... E aí vem tudo aqui, forma tudo aqui dentro, depois a gente testa com o marido e assim vai. Tu sempre escreveu? Tu sempre escreveu desde muito nova? Não. O que teve um momento, assim, como foi o começo? Sentar e escrever? Eu sempre gostei de inventar milhares de histórias aqui na minha cabeça, assim, né? Mas eu nunca sentei para escrever. E escrever no Wattpad foi muito legal, porque tinha um comprometimento. Como as leitoras, porque assim, eu acho que desde quando eu comecei a escrever... São as leitoras que vêm me trazendo, sabe? São elas que vêm me incentivando dia após dia. A partir do primeiro capítulo. E logo quando eu comecei a postar no Wattpad, eu já fui bloqueada, porque eu coloquei como romance, e era romance adulto, e aí me denunciaram. E a partir daí, eu tive que aprender a divulgar muito. Então, eu tive muito contato com o leitor. E foi uma amizade maravilhosa. Eu só tenho a agradecer por tudo que eu tenho conquistado até agora, graças às leitoras. E você se imaginou, por exemplo, Consequências, que é um livro que não está aqui, que é o Eu Li Digital, por exemplo, chegou a ser o livro erótico mais vendido da Amazon, no fim do ano passado. Baixado gratuito. Baixado gratuito, isso. Você chegou, quando você começou a escrever, a imaginar que você ia atingir esse patamar de primeiro lugar de listas de mais vendidos? Não. Já lá no Wattpad teve quase 7 milhões de leituras, né? Gente, é muita gente! Assim, e assim, hoje em dia é fácil, hoje em dia, assim, tem 14 milhões de leituras, tudo. Mas há 3 anos, quase 4 anos atrás, era muito difícil, porque ninguém conhecia a plataforma, a gente tinha que buscar o leitor, digital, né? tinha que buscar o leitor nos grupos, né, de leitura, levar até o Wattpad, explicar como que era para baixar, como fazer para acompanhar, então era um processo, então acho que esse vínculo, essa amizade foi crescendo assim. E olha que legal, aqui, ó, gente. A Tatiana Bittencourt tá falando, tem várias pessoas aqui já mandando beijo, mandando oi. E a Tatiana Bittencourt tá dizendo que ama o personagem Pedro Salvatore. É o tutor. E aí eu acho que seria legal tu falar um pouco sobre os seus personagens. Aqui. A Eliane Mendes perguntou de onde veio a inspiração para escrever O Tutor. Então, O Tutor, que é o livro que está sendo lançado agora. Esse aqui. Várias suezetes na área. Tem até um bloquinho pequenininho com a cara dele. O Tutor, na verdade, assim, é o Pedro, ele é melhor amigo do Marco, que do lado Ponto de Ser Traída. O Pedro, a história do Pedro surgiu, na verdade, assim, eu estudei bastante toque, né? E aí eu queria criar um personagem, quer dizer, eu tinha ele já como um personagem para nascer. E aí nasceu a história do Tutor. Mas vem primeiro, então, no teu processo de criação, vem primeiro uma história ou um personagem? Vem sempre uma história e um tema que eu quero abordar, né? Aí vai nascendo tudo. Eu preciso ter rosto, eu sempre vou atrás de um avatar pra pensar nele, daí eu fico pensando... E ele é um cara mais velho também, né? Ele não é só um cara que tem um toque, ele é um cara mais velho. Não, A Bia tem 18 anos na história. Então, na verdade, assim, o Pedro, ele tá numa festa de Réveillon. E aí ele recebe uma ligação da neta da madrasta dele, pedindo socorro, que ela tá no hospital. E fazia muitos anos que ele não via essa meia-irmã dele. E ele vai até o hospital e quando ele chega lá, ela pede para ele cuidar da filha dela. E a partir daí, ele, assim, não sabe o que faz, né? Assim, ele quer dizer para ela que ele não tem condições de cuidar dela. Só que antes dele responder, ela gente, chega não a é falecer. spoiler, porque esse é o começo do segundo capítulo do livro, tá? Não é um spoiler. Não é spoiler. E a partir daí, ele se vê de frente com uma menina, né, com uma moça, numa cama, né? Ali, a Bia tinha 16 anos na época do acidente. 17 anos. Em coma. E ele se pega ali dias após dias, voltando a ter fé, suplicando pela vida de uma pessoa que ele mal conhece. E aí as coisas vão acontecendo. Quando ela acorda do coma, depois de alguns dias, ela acorda sem memória. E a partir daí, eles constroem uma amizade e a Bia logo se apaixona por ele logo de cara. E aí ela faz 1000 coisas
impedir que o Pedro tenha qualquer tipo de relacionamento com qualquer outra mulher. O que dá um nosso na cabeça de quem tá lendo, possivelmente, é a relação dele com a mãe dele. Eles são meio irmãos, mas eles não são meio irmãos de sangue. Não. Eles não tinham nenhum tipo de relacionamento, né? Eles não se davam. Na verdade, assim, o Pedro, quando eu era pequeno, eu conto isso no Consequências, né? O Pedro, quando era pequeno, ele já desde pequeno ele descobriu que ele tinha um toque, né? E o pai, porque assim, a mãe do Pedro, na verdade, ela era uma cadeirante, Tem tipo né? uma árvore genealógica na parede de casa? Tu tem? Pra lembrar. Que tu fica consultando? Tem! Eu sou dislexa com o nome, então eu marco o nome de todos os Tem que fazer na personagens, parede, abre ali a porta do armário, tem pra ver todo mundo. Então, assim, o pai não aceitava o Pedro ter o toque, né? Então, ele achava que era manha. Então, e o Pedro, por outro lado, viu o pai dando atenção pra Malu, né? Que era a mãe da Beatriz, que era filha da esposa dele. Então, o Pedro tinha uma barreira com a Beatriz. Ele não queria se aproximar. E a Malu, na verdade, ela, que é irmã dele, ela queria ser irmã, queria ter uma irmã. A Malu é a mãe da Bia, que tá a mãe da Bia. E aí, a grande pergunta, são temas polêmicos, né? Romances proibidos e tal. No caso do tutor, assim, pro Pedro se tornou, tanto que ele chega à autoflagelação no livro, porque ele não acha que ele pode sentir desejo por ela, que não pode gostar dela. Mas eles não têm vínculo nenhum. Para ele, naquele momento, ele tem aquela responsabilidade como tutor, mas na verdade, assim... Gente, rapidinho, deixa eu fazer um parênteses. Eu acho que na chamada, tem várias meninas corrigindo, que eu acho que na chamada desse vídeo a gente está chamando o livro como ser traída, mas na verdade é o lado bom de ser traída. A gente vai corrigir depois que a gente ficar no ar, tá, Érica? Obrigada pela dica. Mais alguém aqui escreveu, não sei quem foi. Mas sim, a gente errou e a gente vai corrigir. As duas lindas. Então, muito. A Miriam Batista Ferreira está perguntando qual foi o livro que te deu mais prazer em escrever. Mais prazer em escrever, todos são prazerosos. Todos, cada um teve seu momento especial. Todos eles, eu tenho uma história com cada um deles. E cada fase da minha vida como escritora, eu passei um momento especial com cada um. É um momento mágico. Eu falo que escrever é um momento mágico. Não tem um livro que eu falo. Escolher um filho preferido, né? Não dá, né? Mãe não fala qual que é o preferido. Às vezes a gente tem um quezinho. E esses personagens são inspirados em quem? Em amigos, em pessoas que você conhece, em você mesma? Tem isso? Eu acho que todos os personagens têm um pouquinho de mim, né? Porque, assim, por mais que inspira, pesquisa, sempre tem um quezinho ali. Eu sou muito observadora e eu busco muito relatos, informações pela internet, eu mesmo observo as pessoas, eu sempre estou prestando atenção em tudo. Eu só tive 2 personagens, né, que é do Sr. G, que foi um personagem, como eu não conhecia o BDSM, né, que o outro livro, ele é um dominador, então eu precisei estudar, então eu tive uma pessoa muito presente, que foi quase como um personagem para mim. Você teve uma pessoa dentro do BDSM que te deu essas dicas, é isso? Isso, eu tive algumas pessoas que me ajudaram bastante, assim, que inclusive betavam os capítulos, olhar, a pessoa lê antes pra saber se tá bom ou não. Se tem coerência. É um leitor beta. Veja bem, eu não abordei nada. Eu só queria a essência. Eu só queria a essência dominadora. Porque... Então, a Edileia Fernandes está perguntando quando será lançado o Sr. G. Quero muito Carlos Tavares Júnior e Paty. Assim... uma data precisa, tá previsto, acho que para abril, primeiro semestre. Primeiro semestre. Tami Oliveira quer saber se você já realizou algumas cenas sexys dos seus livros. Sempre, vários. Tem que testar pra ver se funciona antes de falar, Eu só não testei ainda do tutor, tem uma cena do doce de leite, que é super meninas. Famosa, uma cena... que elas apelidaram de churros, que é maravilhosa, que eu ainda não testei. Falei pro meu marido comprar um pote de doce de leite. Tá difícil. Então, tu acha que tu é uma mulher mais liberada sexualmente e isso te ajudou a escrever os livros? Ou com os livros tu ficou mais liberada sexualmente? Sempre fui liberada sexualmente. Eu acho que
eu demorei muito tempo pra... Adoro. Vem em mim, Pedrão. As meninas são... O Pedro, realmente, o personagem, elas são apaixonadas por ele, porque ele é um imperfeito perfeito, sabe? Ele tem mochimania, é muito legal. Mas tu sempre foi liberada sexualmente, então tu acha que as pessoas têm... E que a gente tava falando antes, temas polêmicos, como tipo, no Tutora tem uma diferença de idade muito grande. São coisas que poderiam causar assim, preconceito de alguns leitores. Tu faz pra causar? Tu escreve pensando, vou causar aqui. Vou causar. Algumas cenas a gente fala, vou causar. Não, mas assim, no caso do Pedro e da Beatriz, eles só se relacionaram depois a Beatriz era maior de idade, quando realmente chegou o momento deles se relacionarem. E não foi porque eu não quis colocar logo uma relação deles, é porque não tinha sentido a relação deles logo no início. Então, demorou alguns anos para eles se relacionarem. Não foi logo assim, sabe? Ela era apaixonada. Ela colocava mel na bebida dele, sabendo que ele tinha alergia quando ele estava com uma outra pessoa. Então, assim, ela era... Tipo, sabe? Ela psicótica é a palavra, né? Ela é impulsiva. Coisas de garota, que a garota faz, né? Ela era impulsiva. Então, assim, eu acho que o casal em si foi crescendo, sabe? Mesmo o Pedro, algumas pessoas falam assim, ele foi infantil, ele, de uma certa forma, não aceita a ter o transtorno. Gente, eu tô quase nua aqui. Eu me empolguei, será? Não, tá tudo bem. Eu me empolguei, tá tudo bem. Erótico. Calor. Tirando a roupa aqui, ao vivo. Bom, enfim... A Patrícia Souza está perguntando se tu chegou a conversar com portadores de toque pessoalmente. Então, eu convivo com o toque na minha casa, né? Meu filho é portador do toque. Eu conheci o toque alguns anos atrás, quando nós descobrimos, ou quando o Gabriel começou a manifestar o toque, e o grau dele era o grau número 1. Então, nós somos... Um é o menor ou o maior? Maior, tá. Né? Os surtos dele, assim, do maior. Então, foi por isso que eu fui atrás, fui em redes sociais, fui nos grupos, fui em blogs, fui em relatos. Então, eu comecei a buscar tudo sobre o toque, conhecer muito sobre o toque. Porque eu acho que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de transtorno, síndrome do pânico, é muito importante que a família não transfira a responsabilidade para o psicólogo e psiquiatra. Claro que ele tem que ter o psicólogo e o psiquiatra como apoio, mas a família é a base. Então, eu achava importante que todos nós aceitassem aquela situação. E hoje o Gabriel está super bem, convive super bem com o toque. E aí, nesses grupos de toque, eu fui conhecendo muitas situações do toque, né? Porque o transtorno em si, ele abrange, assim, muitos fatores, muitas coisas. Todos os dias ali, se você ler, todos os dias é um tipo de transtorno que a pessoa sofre. Então, quer dizer, eu estudei muito, eu fui muito atrás, eu queria entender, eu queria saber o que estava acontecendo na cabeça do meu filho. O que eram aqueles pensamentos repetitivos, né? O que fazia ele repetir. Então, eu tive essa intimidade. E aí eu tentei passar da forma mais respeitável possível. E eu tenho tanto leitor que me procura para falar... que se reconhece? Que se reconhece, que o livro ajudou a querer procurar uma solução, procurar um psicólogo, procurar, sabe, esse conflito interno que a pessoa vem, assim, sofrendo por aquilo, ela precisa ter um grito de independência daquilo, ela não pode ser escrava do transtorno. Uhum. Então, assim, o Tutor é um livro muito especial. Fora o senhor desculpa. A Mari Salles perguntou quando que tu achou que era o momento para publicar tuas obras. Tem muita coisa que tu ficou insegura ou tu foi muito corajosa, foi publicando? Tu falou logo no começo, como com a amiga, foi escrevendo e publicando? Ou tem muita coisa que tu guardou, que tu não sentiu segura? Assim, a gente não é segura 100% nunca, né? Eu observo muito o que todo mundo diz, tanto positivo como negativo, qualquer tipo de... Se alguém, tipo, fala assim, porque eu não me identifiquei com a história. Mas logo no momento, no começo, eu acho que o que a Mari perguntou é quando você achou que era o momento para escrever. Então, assim, eu não tenho insegurança
assim, eu sou muito segura do que eu quero. Eu acho que quando você coloca uma situação, você tá na rede social, você colocou ali, não adianta mais. Você não joga pro pode, mundo. Jogou pro mundo. Você tem que estar preparado para isso. Então, assim, em nenhum momento eu pensei assim, não, nunca tive medo. Eu boto as caras. Se eu tiver que divulgar de madrugada, eu fico divulgando. Eu acho que tem que ser assim. A Natália Baroni perguntou com quantos anos tu começou a escrever? Então, tem que falar a idade, foi há pouco tempo. Só falar se não quiser. Eu comecei depois dos 40. E nunca é tarde pra começar. Nunca é tarde para começar. Eu falo que todos nós, eu li isso, eu não lembro quem é o autor que escreveu isso, que todos nós nascemos autores. A diferença é que algumas pessoas colocam no papel e outras guardam na memória, né? Então, assim, chegou um momento, eu tive o Wattpad que me possibilitou... E o que você fazia antes disso? Não, eu faço ainda, eu trabalho ainda. Trabalho paralelo. Eu fui representante de acessório e me fascinei por acessório infantil. Hoje tenho uma empresa de acessório infantil. E atendo o estado inteiro de São Paulo. Que horas tu escreve? Eu escrevo, geralmente 6 horas da manhã, hora que eu acordo, eu levanto e já vou direto escrever, que eu falo que a mente tá fresca. Se eu não consigo escrever de manhã porque tem que sair, já levar meu filho pra escola, tem que pegar a estrada, que eu fico na estrada praticamente quase todos os dias, eu escrevo no final do dia. Mas aquele dia que foi um dia tranquilo, que atende aquela cliente prazerosa, sabe, que você deu risada o dia inteiro, falou mal do marido, né? E quando acaba a inspiração, como você faz? A Silvia Day me falou uma vez que ela chegou a... Silvia Day, que vocês devem conhecer, da série Toda Sua... Ela chegou a me falar que ela apagava capítulos inteiros do livro. Ela tinha escrito, acabou a inspiração, ela apagava capítulos inteiros. E a inspiração quando acaba? Eu apago tudo também. Eu sou dessas. Sem peso na consciência. Não, sem peso na consciência. Eu não sei reescrever. Eu não aprendi ainda a reescrever. Se eu pegar um capítulo pronto, eu não sei reescrever. E aí, quando, se eu leio alguma coisa e falo, nossa, isso ficou muito ruim. Ou se não, não, tá chato. Eu vou mudar, eu apago tudo, começo do início, dou um tempo, vou fazer alguma coisa. Antigamente, eu fumava, né, assim, então, assim, eu ia fumar um cigarro, bater um papo. Agora você não fuma mais. Então, eu tô no processo de... Parar. De não sei o que eu faço da vida. Paro, sabe, assim. A Rose Rodrigues perguntou como você avalia o crescimento dos autores nacionais hoje em dia. Eu vou falar para vocês que o cenário nacional está maravilhoso. Eu concordo, tem muita autora boa. Muito autor bom. Todos os dias, autores novos nascendo. Também tem aí uma leva de autores maravilhosos, de uma geração. Eu acho que os autores, né, em geral, estão muito preocupados em oferecer o melhor para o leitor. Eu, assim, sou super apoiadora, divulgo todos os dias autores na minha página. Eu acho que... Tem uma comunidade legal. Assim, é muita gente boa, é muita história boa, sabe? Assim, eu tenho certeza que logo vamos ter um reconhecimento maior. E tem muita gente se publicando sozinho, né? O Amazon proporciona isso. Chegar nesse processo aqui é uma coisa muito difícil de ter seu livro na mão e estar na prateleira, mas tem muita gente se publicando. A Karine Oliveira perguntou se você já sofreu preconceito por seus livros serem eróticos. Sim, é o que eu falo. Tudo que eu observo, assim, por exemplo, se eu for numa sala de pessoas que só gostam de poesias, que gostam de livro de terror, eu acho que a gente tem que realmente... Eu aprendi, assim, não é de preconceito, eu aprendi a tentar ir atrás do público certo. Mas você conta para as pessoas livremente que você escreve? Conto. Assim, quando... logo, acho que... Chega a tia-avó... No terceiro capítulo... Almoço de família no domingo. Não, almoço de família, mas a mãe do teu... coleguinha do teu filho. Sou autora erótica. Eu falo, assim... Porque eu não tenho vergonha de falar... Mas fala, sou escritora ou sou autora erótica? Eu falo que eu sou autora de romance erótico. Né? Então Porque eu acho que o importante das histórias é o romance em si, né? O erotismo, as preliminares,
o desafio. E você recebe muita mensagem de leitora falando que os livros ajudaram ela a se soltarem na cama, se soltarem com o parceiro? Muito. Bianca Alves pede um beijo para as caboquinhas. Quem são as caboquinhas? São leitoras de Manaus, é um grupo de leitoras de Manaus, que elas têm um grupo, são umas queridas, ó. Beijo, caboquinhas, beijo, Suizetes. Se eu não mandar pra uma, mando pra outra. A cena do doce de leite, né? Como foi fazer a cena do doce de leite? Tatiana Bittencourt pergunta. Então, olha, a cena do doce de leite... Onde tá a cena do doce de leite aqui? A gente consegue achar um trecho? Churros e Pedro é muita delícia junto, Eliane Mendes. Tá logo no... É assim, a primeira cena deles. Adoro. Miriam Batista Ferreira. Passei a amar churros. Gente, eu não gosto de churros. Será que esse será o momento que esse jogo vai virar? Eu nem sou muito fã de doce de leite. Olha, todo mundo que disse que não gostava de churros passou a ver os churros de uma outra forma. Eu não gosto muito nem de doce de leite, hein? Olha, você vai me convencer. Achei essa pergunta bem boa aqui, ó. Meninas, encontrem, por favor, aí. E comentem aqui, qual que é o capítulo do Alfas Literárias, suas fãs perguntam... Alfas Literárias, um blog querido. Você é conhecida por escolher temas difíceis para os seus livros. O que é mais difícil na hora de escrever? O início ou o fim de uma história? Olha, é difícil escrever o começo, meio e o fim. Não é fácil escrever de jeito nenhum. O meio da história, ele tem que ter... tem que pegar o leitor, né, assim, tipo, pra não cair naquela coisa a história tá ficando chata. Você tem essa preocupação da pessoa ler o primeiro capítulo e falar, obrigada, e não seguir adiante? Do primeiro capítulo, você sempre aquele... Eu tenho. Tensão lá? Cada capítulo que eu escrevo, eu leio, releio, mando para as leitoras, minhas leitoras críticas. Suzete, deixa eu falar assim. Suzete, Lívia, Elaine, agora a Cleide, beijo enorme. A S. Naná, que é uma amiga querida, Simone. Elas, assim, sempre eu faço de cada capítulo, eu acho que cada capítulo tem que ser, não só um capítulo, ele tem que ter alguma coisa ali no final que o leitor queira ler o próximo capítulo, né? Então eu acho que é difícil escrever o começo. Eu acho que isso é muito uma lição de quem começou se autopublicando por pedacinhos, né? Exatamente. Porque a pessoa tem que voltar no dia seguinte. É por isso que eu falo pra você que a crítica, ela te ajuda muito. Porque você vai observando tudo, né? Tudo que é... todo mundo tudo que é positivo, tudo que é negativo. A Tami tá dizendo que no evento de lançamento do livro tem que ter churros. Olha gente, aí, tem gente em Portugal. Tem leitores em Portugal. Daniela Brandão. Portugal te acompanha. Manaus. Olha aí, HarperCollins tem que ter churros no lançamento do livro. Então, pode deixar que a gente anotou aqui essa sugestão. Vai ter churros. Olha, por favor, Avatar com churros já é demais, né? A Mari quer saber qual a sua próxima pesquisa de campo e se já tem uma ideia do próximo livro. Também perguntaram outra pessoa. O próximo livro é Pertinácia. É sobre uma Rafaela. É sobre Rafaela. Eu tô pesquisando, sim, os temas abordados. Já tô estudando, né? Já pode dizer quais são os temas? Então, ainda não. Ainda não. Mas, assim, vai ser uma história muito bonita. Eu acho que vai ser, assim, todo mundo tá esperando a história da Rafaela. Todo mundo, sabe? Agora até eu que no caso Rafaela. Porque a Rafaela nasceu no lado bom de ser traída e ela era enfermeira da Vitória, né? Que a Vitória tinha anencefalia. Então, a Rafaela, ela se apaixonou pelo Marco e ela acreditou naquele amor, sabe? Como eu falei, ela não tinha referências, né? Então, ela se apaixonou pelo Marco. Então, ela acreditou numa paixão e ela não queria medir esforços para ter ele. Então, ela fez algumas coisas não muito legais e até cair em si. Porque eu falo que a vida tem 3 verdades. A minha, a sua e a realidade, né? Ela acreditava na verdade dela, existia a verdade dele e a realidade. Então, assim, a história da Rafaela é uma história super esperada, todos os dias todo mundo pede, então eu tô estudando para que venha bem especial. E já que o Pedro... desculpa, só uma perguntinha. Gente. Já que o Pedro tá fazendo tanto sucesso e as pessoas estão amando tanto, se você fosse escolher qualquer ator para viver o Pedro, nacional, internacional, quem seria o Pedro no cinema? Olha, meu eterno personagem que, se Deus um dia
Gente, eu tô muito... O negócio aqui tá muito quente, né? Eu tenho William Levy. Ele é meu personagem, assim, tipo, todos eu tenho um avatar. Quem é o William Levy, gente? Vou dar esse Google aqui. Ele é... Vou mostrar aqui. Maravilhoso. Então, ele é um avatar, um ator que se um dia eu pudesse escolher, se eu tivesse o sonho de Gente, que gato! De onde é que esse cara é? A gente já fez essa busca aqui, hein? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó. Pega uma foto. Mas, gente! Não, ele é lindo, ele é lindo. Põe mais perto, Rafa. Na minha cabeça, o Pedro seria Benedict Cumberbatch, mas esse William Levy ganhou. Não, mas o William Levy é do lado bom de ser traída. O Julius Marco, Aqui eu usei o Jason Morgan, que é o modelo da... E agora? Do perfume Dior. Aquele que a Rafa já entrevistou ele. Não foi que tu entrevistou, Rafa? Não, eu entrevistei outro. Ele? E não. Esse. Eu entrevistei o Sean Price. Mas aí tu vai dando uns Googles perguntando para outros. Esse é o Pedro, no caso. Tamo bem de Pedro também. Bem de Pedro. Como você escolhe o nome dos seus personagens? Diz a Eliane, pergunta Eliane Mendes. A gente vai ter que dar uma corrida nas perguntas aqui agora também. Eu tô assim, nome de personagem, geralmente eu vou criar ele agora, e daí eu entro no Google, daí assim, o primeiro sobrenome que eu vejo bonitinho lá, vai ficar bom. Mas você dá Google sobrenomes? Como assim? Escreve o nome. Pedro Salvatore, por exemplo, Entendi. né? Você escreveu Pedro, daí o primeiro sobrenome que apareceu. Não, aí eu não sei, assim, tipo, eu tava vendo, acho que alguma matéria, alguma coisa, eu vi Salvatore, eu falei, vai ser esse mesmo, assim. Vai nascendo, assim, os irmãos Vampire Diaries, né? A Érica tá perguntando se abordar temas polêmicos é algo que vem naturalmente ou tu premedita? Tu já sabe, isso aqui vai dar uma polêmica. Não, assim, eu sempre gostei de livro de autoajuda. E assim, eu acho que cada história a gente tem que passar uma mensagem positiva, né? Porque, por exemplo, lá do Bom de Ser Traída teve a sua mensagem, todos eles, o Sr. G fala sobre o ponto G. Então, assim, eu gosto de... Eu acho que todo livro tem que ter algo para me desafiar, sabe? Para eu ir lá estudar, pesquisar e passar da melhor forma possível. Então, eu acho que isso, os temas polêmicos e sair, né, assim, ter alguma coisa... É um desafio para mim como autora, querendo passar uma mensagem legal para o leitor. A Tati Bittencourt pergunta o que você está lendo agora. Eu estou lendo agora, eu acabei de ler o livro da Mari Salles, que é uma leitora e amiga que me passou esses dias, terminei esses dias. Eu li Princesa da Lapa, do Danilo, que é que lançou agora, né? Princesa da Lapa, é novo. Aí tem o livro Atração Irresistível, da Cacau Te Amo, que tá aqui me acompanhando, que tá no meu Kindle, que eu baixei, tem em primeiro lugar lá, né, Cacau? Assim, eu baixei também, enquanto a gente tava aqui esperando, também já baixei. Eu leio, eu só tô lendo livro nacional. Então, assim, quando eu fico sem escrever... A semana que vem eu começo a escrever, então já paro de ler. Mas semana eu tô tirando a semana aí de leitura de amigas. A Jude perguntou, que tá dizendo que quer o desfecho da história do Caio, o cafajeste mais amado. Vai ter a história do Caio? Então, é uma surpresa. Acho que parece que sim, né? Não sei. Acho que sim. No tutor, a Mari tá perguntando, no tutor tu também fala sobre brain spotting, é isso? Isso. De onde surgiu isso? Então, na verdade, assim, a Bia, tanto personagem, a gente vai... A Bia perdeu a memória, né? Então, quando eu fui procurar na internet, eu fui pesquisar sobre as pessoas recuperarem a memória, e aí fui ler sobre regressão, e aí quando eu conheci essa técnica na internet, ela é nova no Brasil, que é uma técnica, uma terapia que faz pelo meio ocular. Aí eu encontrei a associação do Spotin aqui no Brasil e entrei em contato com eles, foram super solícitos e me explicaram tudo. E aí eles me explicaram que eles buscam dentro da memória, né, pelo sistema, né, da terapia deles,
pelo ocular, eles conseguem identificar, assim, conseguem ajudar A as pessoa pessoas. recuperar o que ela esqueceu. Ou algum trauma, algum transtorno, sabe? Por esse sistema. E aí eles acabaram me ajudando a escrever, assim, me ajudaram a estar vendo um meio pra Bia. Mais perguntas? Mais várias perguntas, mas eu vou selecionar mais 3 porque o tempo acabou, gente. Você recebeu muitos nãos antes de virar uma autora publicada. Como foi esse processo? Como tu recebeu essa notícia? Se foi algo... Várias pessoas estão perguntando, juntando várias perguntas de várias pessoas. Se foi algo natural, essa parte de eu virar uma autora autopublicada para uma autora com uma editora. Assim, não a gente recebe sempre, né? Eu acho que... Não, a gente já tem. Então, eu sempre fui atrás do sim. Com a HarperCollins, tinha que acontecer, sabe? Caiu na pessoa certa, no momento certo, tinha que acontecer. Mas eles te procuraram, tu procurou eles? Então, na verdade, eu enviei eu liguei pra HarperCollins pra saber quem era, pra quem que eu mandava o livro. E a ligação caiu bem na mesa da auxiliar da editora. E aí eu fiquei conversando... Caiu no ramal certo. Caiu no ramal certo, assim, acho que tipo... Uma energia. O raio caiu ali, aquela hora falou, aqui. Foi uma energia. Que é a Tabata. E aí a Tabata... e aí eu fiquei conversando com ela 2 minutos, assim, tipo, acho que já demos risada juntos. Ela falou assim, me passa o e-mail do seu livro que eu vou dar... Eu vou enviar pra Lívia, que é o meu maior anjo da guarda. E aí a Lívia, assim, uma semana me ligou. E aí ela falou assim, olha, Su, eu mandei o Sr. G pra ela. Olha, eu gostei do seu livro. Ela falou, vou passar pro comitê. E aí foi durante alguns meses essa situação, porque a HarperCollins passa por vários comitês, né? A produtora, né? Assim, você entra lá na HarperCollins, a editora gostou, você já publica. Não. Foram várias etapas, muitas etapas, e a cada etapa ela me ligava com uma boa notícia. E assim, desde o primeiro contato com a HarperCollins até estar aqui com as meninas da HarperCollins, tem sido mágica. É uma editora maravilhosa. Eu falo para todo mundo que está começando, o importante é você ir atrás, você tentar, você não desistir no primeiro não, você não desacreditar quando um autor fala, seu livro é muito grande, porque assim, o não que eu recebi um não. Mostra o livro aqui, muito grande. É que o livro, assim, tinha 700 páginas, né? O tutor tem... Não. Contando com o epílogo. Que assim, a diagramação é uma diagramação... 380 páginas. É uma diagramação bem legal, assim, né? Então... Facilita a leitura. Então, o Lado Bom não teve cortes, ele teve realmente, assim, um trabalho de copy desk, um trabalho de edição, uns ajustes. Os vícios são tirados, né? Então, assim, eu indico e falo para todo mundo que a literatura, assim... A literatura nacional, nós, autores nacionais, somos mulheres guerreiras, autores nacionais, né? O povo brasileiro é um povo muito guerreiro, um povo que vai atrás. Então, não pode desistir. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás, exatamente. A Rosa Alexandrina quer saber qual personagem tem mais de ti. A Rosa é de Angola. Ah, que legal! Angola, né? Angola. Qual personagem que tem mais de ti? Ai... Todas as minhas mocinhas têm muito de mim. As vilãs nem tanto. Eu acho que não sei, todas têm um pouco de mim em cada fase, sabe? Assim, eu sou muito determinada, eu sou muito desbocada, eu falo de tudo. Eu, assim, gosto de conversar. Então, todas elas, assim, sabem o que quer, vão atrás do que quer. Então... Até hoje, todas as personagens têm um pouco de mim. Assim. E a última pergunta, gente, depois, só para avisar que o vídeo vai ficar no ar, pode mandar perguntas, a gente repassa para a sua, ela tenta responder. Ela vai ver aí na nossa página também. Você lembra de algum relato de leitora que mais te emocionou? Todos me emocionam. Todos me emocionam. Eu sei que tem um monte de leitor aí, que eu queria falar o nome de todas, agradecer todas. Todos me emocionam, assim... É impactante tocar a vida de tanta gente? É impactante você ser abraçada pelas pessoas. Assim, eu sou super chorona. Mas eu não vou chorar, porque eu tô aqui na revista, eu tenho que estar... Né? Mas assim, eu sei que eu tô aqui hoje por causa delas, assim. Elas sempre torceram, elas sempre
elas faziam campanhas, elas mandavam para editoras os meus livros, elas viram madrugada esperando os livros subirem na Amazon, quando Na você lista coloca. dos mais vendidos. Divulgam dia e noite, elas fizeram elas fazem grupo de divulgação, elas têm um grupo, né, das minhas leitoras, mas elas fazem outro grupo de divulgação. Assim, desde o início, assim, não tem um dia que não tem um monte de mensagem para eu responder, eu respondo todas. Eu faço questão, porque eu falo, eu pesquiso muito para escrever e colocar, mas eu sou muito abençoada, sabe? Assim, tenho tido muita sorte de ter os leitores. Eu acho que todo autor ele tem que estar ali com o leitor todo dia. Essa é a mensagem. Gente, só pra falar, ó, eu tô usando o batom, o Lado Bom de Ser Traída, que é esse vermelho aqui que fica na minha boca, ó, não sei se pra ver melhor. Que lindo! Que vem quando você compra um livro, né? Pela Saraiva, o Lado Bom de Ser Traída, vem o Batom que é da onde? A Quem marca? fez o batom? Quem Qual fez que é a o história do batom? Você que escolheu a cor? Como é que foi? Então, o departamento de marketing fez um estudo de todos os livros que vão ser lançados. Ficou lá embaixo, Ficou lá embaixo. Ela trouxe vários batons de vários livros, do Sr. G, do Tutor. Cada um tem uma cor diferente. Tem uma linha toda de batons. Aqui eles fizeram, assim, são 6 livros e outros 6 títulos que vão estar saindo, né? E cada título, porque assim, o Prelúdio do Cinismo é um prequel do Lado Bom de Ser Traída, que foi, a HarperCollins, fora do Brasil, ele tem essa política, né? De estar lançando sempre uma história que antecede. Aí tem Consequências, que é do Tutor, e assim vão acontecendo algumas surpresas aqui pelos lançamentos. Então, assim, a cada história que eu fui contando para o departamento de marketing, eles fizeram um estudo de cores, né? E aí, não sei como que vai ser. Ter o batom é parte de um processo de marketing, não tem como comprar, é isso? Não tem como comprar. O batom é só pela Saraiva. E é lindo, né? É lindo. Então, gente, muito obrigada. Quem quiser depois mandar mais dúvidas pra Su, só escrever aí, tá bom? Beijo! Beijo!